Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula nós vamos falar de uma das coisas mais importantes que as máquinas de musculação têm, que é uma pecinha, um sistema muito importante que está introduzido em muitas máquinas, não em todas, que altera totalmente o perfil da resistência, que é a CAM. A CAM é uma Convergent Arm Moment, e já vamos perceber porque é que tem este nome. Mas esta pecinha metálica, que se encontra na máquina, ela redireciona, é uma rolana especial. Ela redireciona o cabo, afastando do eixo ou aproximando do eixo. E em muitas máquinas, é o fator que determina o perfil da resistência. Se vai ter um perfil de resistência menos, mais, menos, menos, se vai ter um perfil menos, mais, se vai ter um perfil mais, menos, menos, é isto. Não é o braço de momento. Em muitas máquinas é constante, não quer dizer que seja em todas. Isto é mais verdade para flexoras e para extensoras, mas também pode ter em máquinas de remadas, puxadas, chest press, e aí há uma variação no braço da resistência. Então, a CAM é uma das coisas que altera o perfil de resistência, mas não é a única coisa. Vamos então, primeiro, fazer algumas considerações. As CAMs já existem há muito, muito tempo no mundo. Elas já são utilizadas há séculos para outras. Este mecanismo mecânico já é utilizado há séculos em outras áreas. Mas, ao que parece, do que eu encontrei das fontes, elas foram introduzidas no mundo do exercício a partir ali de 1901. Elas ficaram mais conhecidas graças a um senhor chamado Arthur Jones, que é o fundador, criador da Nautilus e também da Medex. Ele depois vendeu a Nautilus começou uma nova empresa, porque ele disse: Olha, tudo o que eu fiz na Nautilus, afinal, aquilo está tudo uma merda. Vou fazer tudo de novo. Pronto. E ele inicialmente introduziu este sistema. Porquê? Porque ele queria criar exercícios, porque ele acreditava que se nós ajustássemos o perfil de resistência ao perfil de força, as adaptações neuromusculares seriam melhores. Era isto que ele idealizava. E ele, então, utilizou este sistema, porque para muitos exercícios não havia qualquer desafio em determinados pontos de amplitude de movimento, e numa máquina e com este mecanismo ele podia fazer isso. Ele fez lá os testes dele para ver onde é que o músculo era mais forte, era mais fraco, estudou também a fisiologia, etc. Braços internos, blá blá blá, e introduziu este mecanismo. Nesta máquina existem várias. Como podes ver, existem várias cams. Se estiveres atento, já consegues ver. Olha, temos aqui uma cam. Isto é uma máquina multifunções. Dava para puxar, dava leg extension, dava para pullover, dava para uma carrada de coisas. Estava aqui uma cam, outra cá atrás, outra aqui, outra aqui. Ou seja, esta mesma máquina tinha muitas cams. Depois existem dois tipos de cams. Existem as cams de esforço e existem as cams de resistência. As de esforço, tu, basicamente, é como se fosse o nosso lado de cabo de guerra. É se está-nos a ajudar ou não. Quase quando nós puxamos. Mas a maior parte das máquinas com que tu vais deparar tem cams de resistência. Ou seja, está a aumentar a vantagem mecânica da resistência, ou seja, está a tornar o exercício mais difícil ou está a tornar o exercício mais fácil. Então, isto é o jogo que eu já referi, já existe há séculos. O Convergent Arm Moment, ou braço de movimento convergente, vem do quê? Porquê que deram este nome? Porque a ideia é convergir, lá está, como eu disse, ele queria que o perfil de resistência fosse ajustado ao perfil de força. E então introduziu isto, que é convergent, convergir o perfil de resistência ao perfil de força. É uma polia, um sistema de rodanas especial, pois além de redirecionar a linha da força, ao longo da amplitude do movimento, como faz uma roldana normal, ela aumenta ou diminui a vantagem mecânica da resistência ou do esforço, alterando a magnitude da carga, alterando a magnitude da resistência. A CAM altera o perfil de magnitude e poderá também alterar o perfil de resistência. Isto foi o que eu já falei, não vale a pena de outra vez. No mundo de exercícios, principalmente, são CAMs de resistência. Elas podem ter diversas formas, muitas delas são ovais, ou são redondas. E depois, outra coisa muito importante quando nós vamos analisar uma cam é saber onde é que está o eixo. Por exemplo, se eu tiver uma cam redonda em que o eixo esteja no centro, esta cam vai manter sempre exatamente o mesmo braço de momento. Okay? Como ela é redonda, o eixo está no meio, o cabo vai funcionar como uma rodana convencional. Agora, se eu tiver uma cam assim e o eixo, por exemplo, estiver cá, quando esta cam rodar, por exemplo, daqui para aqui, ela vai afastar o cabo do eixo e então vai fazer que fique mais pesado o exercício. Mas nós vamos ver vários exemplos disso, ok? Temos aqui esta imagem que eu tirei da net. Então podem ver aqui um sistema de cams em que coisas que nós vamos ter de perceber. Onde é que está o eixo?
na máquina, ok? Depois temos de identificar a cam, que é esta estruturazita toda que está para aqui, fácil de identificar. O eixo está aqui no meio, também é fácil. E depois onde é que está a linha da força? E a linha da força estaria aqui. Para onde é que ela estaria a puxar? Nesta direção. Então tenho um eixo, tenho a linha da força e posso tirar o braço de momento. Só que isto aqui nós não vamos chamar de braço de momento da resistência. Isto aqui nós chamamos de braço de momento da magnitude da resistência. Depois teremos uma aula só para falar sobre isto. Ok? Mas qual é já a diferença? O braço de momento da resistência é referente às nossas articulações. O braço de momento da magnitude da resistência é referente aos eixos da máquina. Ok? Pronto, de forma muito simples, é isso que nós temos de ter em atenção. E repara bem, esta distância neste ponto é maior do que neste ponto. O que é que isto quer dizer? Se eu estivesse a fazer o exercício, eu iria sentir que depois, claro, se fosse uma extensora, mais fácil, ok? Porque se for um bicep curl, lixa tudo. Então, vamos assumir que o braço de momento da resistência, ou seja, a distância perpendicular da linha da força ao eixo para as minhas articulações era sempre igual, e depois o que está a variar aqui é o braço de momento, a magnitude, a resistência. Como podemos ver, ele era maior, esta distância, e diminuiu. Ou seja, se eu tivesse a fazer uma extensora com isto, com esta configuração, com esta cam, eu, à medida que realizava a consciência, que o exercício estava a ficar mais fácil, estava a ficar mais leve. Porque, como esta distância diminui, a magnitude da força que é empurrada contra mim, que depois é transmitido ao rolo que está contra a minha perna, vai ser menor. Ou seja, a carga é exatamente a mesma, o braço de momento é exatamente o mesmo, mas por causa deste mecanismo, como a distância é menor, a força que é transmitida ao rolo para me empurrar a mim vai ser menor. Por isso eu vou sentir que o exercício fica mais leve. É como se eu, por exemplo, tivesse aquilo que a gente faria era, por exemplo, 100 quilos, vezes, vamos dizer que o braço de momento era sempre 10, ok? O braço de momento 10 centímetros, se vocês quiserem. Depois multiplicávamos também por este braço de momento, vamos dizer que este braço de momento seria de 5, nesta posição inicial, então isto daria de 5.000 Newton centímetro, ok? E neste ponto, em vez de ser 10, em vez de ser 5, era 3. Isto então agora, trocando tudo, dava 3.000 newtons centímetros. Ou seja, existia uma diminuição bem significativa, até podemos pôr 2,5, que é mais fácil. Daria 2.500. Uma diminuição de 50% da resistência de um ponto de amplitude ao outro, por causa desse sistema. Não é mais nada. Não é mais nada, não é abraços de resistência, nada, nada, esqueçam lá isso. Era por causa do que acontece neste sistema mecânico. E temos aqui outra imagem a explicar exatamente essa mesma situação, que é praticamente a mesma coisa. Isto é uma patente da Nautilus, agora a patente já deve ter expirado. Muitas das máquinas eu já vejo que voltaram a utilizar correntes, que também era uma patente da Nautilus. Muitas das novas linhas da Panata já utilizam correntes, por isso levam a crer que expirou a patente que a Nautilus tinha para isto. Tem já as cams, o tipo, o desenho da cam pode ser patenteado e durante uns anos mais nenhuma marca pode utilizar. Por isso é que há máquinas que nós até dizemos que são mais confortáveis do que outras. Porque estas máquinas não copiam? Não podem copiar por lei, têm de desenhar cams diferentes. E se for muito parecida, levam logo para o pelo e levam com um processo. Ok? Nestes dois exemplos que tu estás a ver aqui, é exatamente isso que acontece. Pronto, com o halter, como é que varia? A variação da resistência, essencialmente, é pelo braço de momento da resistência. Já quando era uma máquina com cam, pode ser também pela variação do braço de momento da resistência, depende do tipo de exercício, mas também por causa da cam. E depois ainda pode complicar mais, pode depender do braço de momento da resistência, pode depender da cam, pode depender também da direção que a gente puxa. Ou seja, as máquinas de musculação são outro mundo. É muito difícil nós termos a certeza onde é que é mais fácil ou difícil se nós não tivermos este conhecimento. Porque o braço de momento pode estar a aumentar, por exemplo, numa puxada, mas tem outras coisas na máquina que estão a fazer que o lado do F fique mais leve e então o exercício fica mais fácil. Pronto. Enquanto que num exercício convencional, com halteres, se o braço de momento está a aumentar, quer dizer que o exercício está a ficar mais difícil. Mas nas máquinas isso não tem de ser necessariamente verdade. Ok? Pronto, isto era mais do mesmo. Então, nesta máquina, o que é que nós temos de identificar? Primeiro, onde é que existe a cam? Ora, aqui está ela, esta coisinha que se encontra para aqui. Depois temos de identificar o eixo da máquina, em torno do qual a cama atua, que é este que aqui está. E depois temos de ver onde é que está a linha da força e a direção que ela está a puxar. A linha da força está para aqui.
É só vermos onde é que está o cabo. Depois disto, nós podemos traçar a distância perpendicular da linha da força ao eixo e teríamos então o braço de mente, a magnitude da resistência. Então, temos aqui identificar o eixo de rotação, identificar a direção da linha da força, aqui está ela, e depois identificávamos o braço de mente, a magnitude da resistência, e aqui está ele. Então, o que depois podemos ver em diferentes pontos de amplitude, que é o que iremos ver depois nas outras aulas, na aula a seguir, como é que varia esta distância. Se está a ficar mais difícil ou mais fácil, e agora vais perceber porque é que há máquinas que de facto são mais fáceis e outras difíceis. Um erro comum de muita gente a fazer a análise mecânica do exercício é fazer isto. Identifica tudo bem e depois faz isto. Tira o braço da alavanca. Não dá jeito nenhum ver o braço da alavanca aqui. Ok? Passam pela distância perpendicular. Tirem o braço de momento da resistência. O que é que eu te vou pedir agora? É que tu identifiques nestas máquinas onde é que estão as camas. Faz pausa ao vídeo, aponta com o dedo, faz o que quiseres e diz-me onde é que está a cama. E depois voltamos. Já estás de volta? Então, vamos começar na máquina da esquerda, que é, ela é curlitado, que eu mais gostei de fazer na vida. Esta tem, a cam dela encontra-se aqui. Esta coisinha não é isto, é esta coisa aqui. Esta cam tem uma característica diferente da maioria. E lá está patenteada, as outras marcas não podem utilizar. Que é, ela permite alterar, mexer na cam. A cam pode estar assim, nesta fase inicial, ou pode estar assim. Ou pode estar assim. Ou seja, eu posso alterar o perfil da resistência da máquina. Eu posso, esta máquina permite. Tem este ajustezinho, vou tentar apagar, nós depois vamos ver nas aulas. Tem este ajustezinho que eu posso clicar trac, 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 e eu posso decidir se quero mais resistência no início, quero mais resistência a meio ou quero mais resistência no final do movimento. É muito fixe essa parte. Depois, nesta máquina da FigTech, se calhar tu conheces, a Cam encontra-se aqui. Nesta da Life Fitness BH, se calhar, está aqui. E esta é um típico de cam redonda, que o eixo está no meio, ou seja, não há qualquer alteração no redirecionamento. Tem sempre o mesmo braço de momento, a magnitude da resistência. Ou seja, nesta máquina, a variação da resistência virá do quê? Principalmente da nossa perna, o centro de massa da nossa perna se afastar do eixo do joelho e de estas peças metálicas se afastarem também do eixo à medida que eu vou subindo. E depois, nós, mesmo que o perfil seja igual, ou seja, em vez de ser um perfil assim ou um perfil assim, se for um perfil assim, nós, como temos mais capacidade em diferentes pontos de amplitude de movimento, no caso da extensora temos mais no início e temos menos no final, vamos sentir que ela é mais pesada no final. Mas isto tem a ver com a capacidade do músculo de produzir força. Então, só numa cama é que nós podemos ter realmente uma resistência isotónica, quase, por assim dizer. E na verdade não é, nunca é, a resistência pode ser isotónica, mas o músculo não vai produzir a mesma força. Porque é que mesmo que o torque da resistência é igual, mas o músculo não vai produzir sempre a mesma força. Produz mesmo torque, sim, mas a força não. Porquê? Por causa das variações dos braços cimentos internos. Há pontos que o braço cimento é maior ou está menor. Quando ele for maior, eu tenho que produzir menos força interna. Mas pronto. Tenta identificar o CAM nestas máquinas que aqui estão. Agora, conseguiste perceber? Nesta da Tecnogym, a CAM é esta coisa preta que aqui está. Nesta, que não sei qual é a marca, acho que também é Tecnogym, é esta. Esta é mais difícil de análise, é um bocadinho diferente, mas aqui está ela. Esta da Prime Fitness USA está aqui, e penso que esta também dá para ajustar o perfil de resistência. E esta da Panata é o que nós vimos anteriormente, é esta que está cá atrás. Encontra-se aqui a CAM. Ok, vamos ver estas máquinas todas analisadas depois. E há umas que são mais escondidas do que outras. Tenta adivinhar de onde é que está a cam nestas imagens. Conseguiste? Então, nesta máquina é muito difícil, mas está uma camezinha aqui para baixo. Ok? Não dá para ver muito bem, mas ela encontra-se aqui. Nesta da Panata, ela está cá. Nesta da Nautilus, temos duas cams. Está aqui uma. E depois está aqui outra cá atrás. Uma é da resistência e outra é de esforço. E desta máquina da Tecnogym está aqui a cam. Ok? Vamos continuar esta tentativa de análise. Identifiquem cada uma destas máquinas onde é que se encontra a cam. Identificaste? Então, nós temos aqui uma.
e tenho aqui duas. As duas são praticamente as mesmas, são ao baixo e o eixo está no centro, não faz grande coisa. Nesta da BH, de um lado e do outro, desta da Life Fitness, de um lado e do outro, e esta máquina, e aí vejam bem, esta máquina da Hammer Strength, que foi uma marca fundada pelo filho do Arthur Jones, tem muitas coisas que nós vamos ter de terem atenção. Mas então o que é que esta máquina tem? A cam dela encontra-se aqui, fácil, e depois há outras coisas que manipulam a resistência. Nesta máquina temos uma cam, temos uma variaçãozinha de braço de meta-resistência, temos nós a puxar cá, que vai influenciar no eixo, salvo erro, este eixo. Depois temos esta força aqui, que também influencia neste mesmo eixo. Ou seja, tem várias coisas aqui que estão. E depois ainda tem a direção que eu empurro. Se eu puxo para aqui ou para aqui, tudo isto vai influenciar o perfil de resistência e determinar onde é que é mais difícil. Esta é bem, não é brincadeira, esta máquina. Ok, então, vamos tentar nestas agora. São máquinas de membro superior. É mais raro encontrarmos na máquinas de membro superior, exceto estas mais recentes e de máquinas marcas muito específicas. Normalmente é pesos ou placas, mas sem cam. Já agora, a imagem anterior é um exemplo de as cams não é só em máquinas de discos, pode ser em máquinas de plate loaded, que é máquinas em que nós colocamos disco. Esta da direita é um exemplo disso. Essas também podem ter uma cam, por isso tenha atenção, não decores que é só nas placas de peso. Então, esta chest press tem aqui uma cam, que também permite ajustar o perfil. Esta também tem uma cam da Tecnogym. Esta máquina da Cybex tem uma cam aqui e esta da remada também tem, da Prime Fitness USA, também permite ajustar o perfil e a cam encontra-se ali. Muito confortável esta máquina, gostei bastante. Eu adorei as máquinas, as minhas preferidas são da Prime Fitness USA. São mesmo máquinas espetaculares. Próxima aula, vamos analisar diferentes cams. Vamos ver de diferentes marcas e como é que varia então o perfil da magnitude da resistência. Reparem que eu estou a dizer perfil da magnitude da resistência e não perfil de resistência, porque perfil de resistência é o produto final. Perfil da magnitude da resistência diz-nos como é que varia o lado do F, por assim dizer. Ok? Prontos. O lado da força. Depois temos de considerar os braços de resistência para as nossas articulações e aí sim é que passa a ser perfil de resistência. Só quando eu tenho contacto com o corpo humano. Espero ter gostado desta aula. Qualquer dúvida, mensagem privada. Continuar a estudar QEMU para ser um profissional de excelência baseado em evidência. Até à próxima.